Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 21 de outubro de 2025. A Ucrânia destruiu forças especiais do GRU. GRU é a inteligência militar da Rússia, do exército da Rússia, né? E a Ucrânia, ela destruiu nesse ataque justamente todas as forças especiais do GRU russo. Ninguém sobreviveu. E quem dá isso são confissões de russos capturados do GRU. Então, já vou entrar nesse assunto para vocês entenderem melhor como que isso aconteceu. Quero convidar a quem não é inscrito a se inscrever no canal. Aqui você vai ver a verdade sempre, sem fake news. Quero convidar, se vocês gostaram, deem um like, né? Isso fortalece muito o canal. Eu preciso disso e gostaria de contar com vocês. E também eu preciso que vocês ajudem a compartilhar, a recomendar o vídeo, todos os vídeos, aqueles que vocês gostarem, para que as pessoas se motivem a se inscrever. Isso é muito importante, porque aqui todos, assim como vocês veem a verdade, a minha retribuição é trazer a verdade e cada vez mais estudar mais o assunto para dar qualidade a vocês. E façam seus comentários, que são muito bem-vindos. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Bom, a Ucrânia destruiu, agora eu vou ampliar um pouco, ela destruiu todas as forças especiais do GRU russo. Ninguém sobreviveu. Confissões de russo, como eu falei no início. Durante os combates na região de Limansk, um dos russos do GRU, ele acabou se rendendo aos ucranianos. Esse prisioneiro, logo foi identificado como ele era do elite do exército da Rússia. Por quê? Porque ele era um agente especial do GRU. Em princípio, esses agentes, que também atuam no teatro de operações, procuram atuar na retaguarda para captar informações, né, e passar as informações para as formações de ataque, eles são elite, porque eles têm um treinamento especial. Então, uma dessas pessoas foi feita prisioneira. Mas a Ucrânia já teve muitos confrontos com ele, né? E ele estava nas fileiras, você veja uma coisa, na 3ª Brigada do GRU. E o nome dele, como eles deram, eu vou dar aqui também, é Ivan Muzatov, né? E é uma pessoa nova, nasceu em 2006, e sua história, ele contou, inclusive, foi publicada, o RUR, né, que é a inteligência ucraniana, autorizou que fosse publicada num canal ucraniano mais popular do Telegram, que o nome do dono desse canal é Mykolaevsky Vaniok. Então esse cidadão aí publicou. Mas aí esse militar, antes de entrar de como as coisas aconteceram, é o seguinte: o que eu acho interessante, o estranho, né? Eu nunca vi as forças especiais de inteligência, elas terem um exército regular. Eles têm, por exemplo, eles estavam numa brigada, né? Então eles têm uma brigada efetivo grande e estavam participando dos combates, mas ele atuava na retaguarda. E ele mesmo falou que os soldados russos, eles têm pouco treinamento. Inclusive, eles agora, como aconteceram muitas mortes das forças especiais, eles passaram a ter pouco treinamento. Eles estavam pondo soldado lá para ir como bucha de canhão. Mas por que o ditador russo colocou eles nas linhas de frente como buchas de canhão? Porque não tem mais gente. Ele está pegando da onde pode. Como eu relatei outras vezes para vocês, ele está pegando cozinheiro, está pegando quem ele pode, né? O cara que fica cuidando do estoque da batata para fazer comida, está pegando todo mundo, né? E pondo na linha de frente, mandando o pessoal para a morte. Isso é um desespero. É um desespero, mas ao mesmo tempo um crime de uma falta de respeito com as suas tropas, né? Bom, eu também não tenho nada a ver com isso e sempre eu penso o seguinte: se o meu inimigo estiver fazendo erros, deixa que faça. E ele está fazendo muitos erros, muitos crimes de guerra, não somente contra a Ucrânia. Está mandando à morte os soldados dele, os compatriotas dele. E o que ele falou numa coisa interessante que acho que ninguém levava a sério, acredito que eu falei isso algum tempo mais longínquo atrás, de 1 ano ou 2, ele disse o seguinte: hoje os soldados russos, quer dizer, já há um tempo ele falou, os soldados russos, esses voluntários, como eles ganham uma bonificação grande para vir, eles são obrigados a comprar tudo: uniforme,
com o próprio dinheiro dele. O coturno, né, que se falam botas, né, teria que comprar com o dinheiro dele. Agasalho, sobretudo para inverno, tudo com acordo. Ele compra lá onde o próprio exército vende, mas ele paga com o dinheiro dele isso. Estranho, né? E aí ele vai para a guerra. Os comandantes russos não se importam com a idade e as habilidades profissionais, ele disse, e o treinamento militar dos subordinados. Todos são soldados de assalto, ou seja, soldados de assalto, que ele disse, é carne por carne, eles não estão preocupados com isso. Dá um treinamento de uma semana, e isso está acontecendo hoje no GRU, no GRU, ou seja, isso mostra, na minha avaliação, uma decadência do serviço de informação do Exército da Rússia. Sem dúvida é uma decadência. Ele eliminou os especializados dele, e esse cara, acho que não quer morrer, viu que isso não está valendo a pena e está mandando o pessoal morrer em nome do ditador da Rússia. E, na realidade, eles só deveriam ser elites de forças especiais do GRU. Só que eles estão pegando gente muito jovem e inexperiente. Ele mesmo falou isso. Segundo ele, praticamente não há nas linhas do Exército, não só ali no GRU, mas de uma maneira geral, não há pessoas ideológicas entre os soldados russos. A grande maioria assinou contrato por dinheiro. E, em geral, ele falou, tudo que resta das forças especiais do GRU é o nome. E, em essência, nada sério. As forças especiais foram capturadas, como ele mesmo acredita, por acidente. Então ele estava num grupo, ele acha que isso foi na realidade um acidente, e ele não reagiu, ele quis se entregar, porque viu que o bicho ia pegar. Ele estava num grupo de 14 soldados, 14 militares, né, que deveriam ocupar um suposto local que estava vazio. Então era um desembarque vazio que eles deveriam fazer. Na verdade, quando eles chegaram lá, eles contaram que estavam em 12. 2 já tinham sumido, né? Não sabiam onde é que estavam os outros 2, ou seja, na hora olharam, não tinha 2, não sei se olharam para trás ou para o lado, saíram em 14 e chegaram 12, e não tinha havido nenhum contato, 2 se mandaram. E aí eles tinham dito para eles que naqueles lugares eles iam ocupar uma posição, naquela posição tranquila, não tinha ninguém, eles iam reassumir uma posição dos russos. Quando eles chegaram lá, quem estava lá? O exército ucraniano. Aí houve uma troca de tiros, ele se abrigou para não ser atingido e morreram os outros, dos 12, e ele sobreviveu, ele se entregou, ele queria se entregar. Ele ficou até surpreso que não foi morto, e o fato dele ser abrigado, ele não respondeu ao fogo, e aí ele, inclusive, não aconselha seus compatriotas a assinar um contrato e lutar com os ucranianos, né? Então, as chamadas forças especiais desse GRU russo são unidades de forças especiais, foram criadas durante ainda o exército de Stalin, em outubro de 1950. No entanto, tornaram-se unidades de elite separadas apenas 15 anos depois, né? Eles foram criados pelo Stalin, mas, na realidade, quando já não era mais o Stalin, eu acredito que 15 anos depois talvez tenha sido Brezhnev. Então, aí que eles foram transformados em força de elite e a parte do exército, né? E fizeram parte justamente das forças especiais do GRU, né? E a doutrina militar da Rússia, da época, ainda afirmava que, em caso de conflito militar com a OTAN, as forças especiais do GRU deveriam ser as primeiras a defender a pátria, eles chamavam assim. E eles tinham treinamento das forças especiais, especiais, né, para fazer missões. Eles eram mesmo tropa, não esse menino, porque esse militar, eu digo, porque esse militar, ele é novo, né, não tinha nascido ainda naquela época, né, mas eles seguiam essa missão, tinham treinamento, né, era uma unidade, de fato, vamos dizer, que tinha condições de fazer combates de uma maneira mais profissional. A tarefa deles sempre foi nas missões descritas, e agora também era, né? Ela sim fazia infiltrações, achar postos de comando, bases aéreas, locais logísticos, etc., né? E outras instalações estratégicas ucranianas, realizar reconhecimento e, se necessário, destruir as instalações, separadamente, ou pedir apoio para
a retaguarda da maneira que ela pudesse apoiar com artilharia, drones, etc. A ideia era interromper comunicações, suprimentos de energia, destruir comunicações de transporte, semear pânico e criar caos em estados inimigos. Ele falou isso na descrição, ainda desde aquele tempo de 1950, quer dizer, criar caos em estados inimigos. No caso aqui agora é a Ucrânia, que eles estão lutando contra a Ucrânia. Mas apesar de toda a natureza elite, né, das forças especiais russas, segundo ele disse, mais de 90% do efetivo dessa estrutura militar foi destruída na guerra na Ucrânia, conforme ele mesmo relatou, conforme relatado, né? Então, na realidade, os russos estão com um problema que já a sua inteligência militar em campo, no teatro de operações, não funciona porque 90% da sua inteligência morreu porque o ditador russo determinou que eles fossem usados na linha de frente e fossem o seu efetivo incorporado com recrutas, com treinamento mínimo, nas linhas de moedor de carne. É só isso que o ditador sabe fazer. É a estratégia principal dele. Acho que a ofensiva de inverno que eu falei no vídeo anterior já vai nascer fracassada também ao usar essas mesmas táticas. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se. Aqui vocês viram a verdade, não tem fake news, não tem enrolação, eu conto com você, é importante. E também peço a todos que gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, fortaleçam o canal, mandem para os seus conhecidos, seus amigos, para todos, e recomendem. E também façam seus comentários, são sempre bem-vindos. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.